todo o nosso direito, né? Que deixem de aplicar o dinheiro público em situações como esses morros aí que vem desabando e famílias que moram de aluguel, que precisam de ter sua própria casa, né? E eles criam um projeto Minha Casa Minha Vida como política pública, que não tem nada de projeto de política pública para moradia. Isso é uma palhaçada, isso é uma estratégia deles de estar usando. Tem um recurso, eles usam o projeto Minha Casa Minha Vida como recurso para desapropriar as áreas onde eles estão interessados em pegar a terra para doar para essas grandes empresas que constroem, acabam valorizando a terra, trazendo grandes empreendimentos e vendendo para a classe média. Ou melhor, você vai no mercado, compra feijão, compra arroz, compra pão, compra sapato, compra material de escola. Aí tem, né, esses comerciantes que vendem esses produtos e a gente vai lá e compra. E tem a nossa casa também, que a gente precisa de ter a nossa casa. Mas nós temos um governo capitalista, que não é de hoje, desde o tempo da ditadura, depois deu uma abrandada, agora está aí toda hora os militantes sendo presos, porque a ditadura está aí, firme e forte, nos tratando com pancada de gás de pimenta, bala de borracha, quando a gente vai cobrar o nosso direito. E se nós vamos cobrar nosso direito porque nós não temos moradia decente, muitos vivem em aluguel até dentro da própria comunidade, procura até um espacinho micro ali onde ele vai pagar um aluguel para ter onde morar, porque não tem condição de comprar por causa da indecência do salário que o governo paga para a gente. E aí eles chamam a gente de marginal, quando que marginal são eles que roubam todo o nosso direito e exploram o suor do nosso corpo para encher os bolsos ainda mais de dinheiro. E muitas das vezes eles são os responsáveis pelas bocas de fumo. Eu nem sei se aqui tem, nem me interessa saber, porque o pessoal de boca de fumo acaba sendo vítima também deles, que são covardes, que ficam com a maior parte desse dinheiro e botam as pessoas para gerenciar as bocas. E depois, na hora de ir preso, eles se escondem lá nas mansões deles. E o pessoal é que fica sofrendo. Entendeu? Então, assim, não sei se eu estou desagradando alguém, mas também não estou preocupada com isso, eu estou falando aquilo que é do meu sentimento, tá? E aí, a Vila Autódromo conseguiu fazer uma militância boa com os pessoal dos movimentos sociais e conseguiu, eu vou dizer até que não foram os moradores da Vila Autódromo sozinhos que fizeram todas as conquistas que conseguimos, não. As pessoas têm que entender que temos pessoas de classe média também dentro dos movimentos sociais que têm muita vontade de nos ajudar, porque eles conseguem enxergar um pouco mais além, devido já estar envolvido nesses meios aí, né, de pessoas de classe média que vou falar assim, que tem condição financeira boa e está se listando para quem precisa melhorar a sua vida e quer usurpar. Então tem pessoas boas nesse meio que tentam nos ajudar e conseguimos através das universidades um plano popular que foi trabalhado com apoio dessas universidades e do FRJ. Conseguimos criar um plano onde os moradores, assim, como se fosse aqui, vocês vão analisando, cada um sabe onde é que mora, o pedaço que mora, o que precisa, o que está ruim, o que tem que acabar. E esses profissionais urbanistas, arquitetos, foram até lá nos ajudar. Fizemos um plano muito bom, aprovado por vários órgãos, e esse plano não foi aceito pela prefeitura, que o tempo todo vem tentando nos enganar. Por último, ele fingiu aceitar o plano, e aí vocês têm que ter muito cuidado na coisa que eu vou estar passando para vocês, que é assim, o prefeito nosso, Eduardo Paes, ele diz para você assim, você coloca uma proposta para ele, e ele diz assim, tá ótimo, tá bom, vamos ter uma outra reunião daqui de tal dia. E aí a equipe dele vai trabalhando contra aquele propósito que vocês da comunidade levaram. E aí
Quando você menos espera, ele está tentando te arrastar. Como ele viu? Mas isso eu não estou falando para vocês desistirem de ir atrás dos planos de vocês, não. Vocês têm que ir. O que eu estou fazendo aqui é dando assim fazendo uma paisagem assim, do que a forma como esses caras, esses sujeitos, esses elementos, sei lá, esses trecos aí, que ocupam o espaço do governo, trabalham. Eles vão lá e olham, analisam e diz assim que está ótimo, você sai satisfeito. E eles botam uma equipe para trabalhar, que são lá o meio ambiente, a equipe todo o coletivo técnico, a secretaria, toda a secretaria deles, e começam a trabalhar contrapondo aquele seu plano para derrubar a comunidade. No caso da Vila Autódromo, eles estão tendo bastante dificuldade. E eu não vou dizer que não estão conseguindo, não. Eles estão conseguindo bastante coisa lá dentro, mas de uma outra forma muito suja. Porque eu não sei aqui se vocês vão em assembleias, vocês fazem assembleias aqui, não fazem? Esse público que está aqui deve ser o público que vai na assembleia, não é isso? Ou em reuniões. Porque as reuniões são chatas, enjoadas, mas elas são necessárias. Eu faço 2, 3 reuniões, minha filha já fala, mãe, a senhora já tem cara de reunião. Mas vale a pena ter cara de reunião. Porque a prefeitura está lá dobrando, manipulando todos os... É muita coisa para falar, porque eu percebo até que eu estou pulando um pouco, mas se vocês quiserem fazer uma pergunta, estamos na minha possibilidade de responder. Então, assim, esse público que vai nas reuniões, que acha as reuniões chatas, é necessário a gente saber que é chato estar ali e participar assim, para não ser pego como o público que mora dentro da Vila Autódromo, que é uma parte de moradores que só quer ficar nas novelas, só quer ficar... baile não, porque baile é fora de hora, de madrugada, mas todo mundo tem direito a baile, é bom, tem que se divertir. Mas só quer ficar zanzando, né? Não tem nenhum compromisso com as reuniões. Então esse público não obtém as informações necessárias. E aí, acontece o que está acontecendo lá com a gente. A prefeitura vendo que os moradores estão bem articulados, o que ela fez? Ela não foi mexer com os moradores articulados que frequentam a Assembleia, que é uma minoria. Ela foi mexer com a maioria, que são os moradores, que não frequentam as assembleias, e ela começa naqueles que têm um kitnetzinho, a casa mais inferior e por aí vai. E aí a gente chama de comer pela beirada. Aí, lá está acontecendo, alguns moradores falam assim, mas dona Jane, mas se eu cair, mais de mal, mais feio. A minha casa é pequenininha. Ele disse que pode ter indenização e pode ter o apartamento. A indenização, olha só, aí eles plantam isso na cabeça do morador. A indenização vai ser ruim para mim, porque minha casa é pequenininha, é fraquinha, eu não vou ter uma boa indenização. Então eu vou ter que ir pelo apartamento. Aí nós fizemos um trabalho com os movimentos sociais dentro da comunidade anos e anos fazendo, e agora quando surgiu Minha Casa Minha Vida, que é um projeto que é que é para as pessoas que precisam, mas é para ocupar a área, de desinfetar com meio de tempo, né? Porque para eles, nós somos lixo, e usa a área para os ricos. Então, a gente falava sobre as condições que eram 10 anos a pessoa, pagando uma mínima taxa. Já teve um projeto que o primeiro eram 15 anos, não é isso? E que com 3 meses as pessoas não podendo pagar, elas perdem, vai o oficial de justiça perde. Sem contar uma coisa que vocês têm que prestar atenção, a prefeitura chega, aí tem lá a pessoa que faz um trabalho até bonito, que a prefeitura não faz, que é catar as latinhas, catar os papelão, catar os ferro velho, e essa pessoa não tem um salário fixo. E aí ela não sabe se todo mês ela vai ter o dinheiro para pagar o condomínio, para pagar lá a taxa que a Caixa Econômica vai cobrar.
que é pequena, mas faz diferença no nosso bolso. E aí essas pessoas se empolgam quando vê aquelas fotos bonitas, né, aquelas maquetes bonitas, e se interessam em correr no seu apartamento. A prefeitura não pergunta o que vão perguntar para a gente se a gente for numa imobiliária. Qual é a sua renda? Bom, não dá para você porque não está compatível com o valor do prédio, infelizmente não foi aprovado. Então, os que são educados até fazem o processo todo direitinho, depois vem ver. A prefeitura ela não faz esse tipo de trabalho, porque ela não interessa o bem-estar da gente, ela interessa desocupar a terra. Então, ela joga para o apartamento, e quando você vai assinar o contrato, você assina correndo, porque eles estão ocupados e tem que assinar correndo, e você assina sem ler nada, e depois, quando você vai ver, você entrou para faturar. Aí vem o trabalho do movimento social dizendo, explicando tudo isso, que não se pode vender o apartamento, não se pode alugar, não se pode emprestar, não pode deixar vazio, que tudo isso sempre constou no contrato. Quem conhece o contrato aqui? Você conhece? Eu estou mentindo? E aí o prefeito teve dia 6 para você ver a ganância dele de tirar as pessoas da comunidade porque ele está comprometido com a cabeça dele pedida pelo código, para dar a terra para os grandes empresários por conta do Parque Olímpico, que ele vendeu as nossas casas sem nossa autorização, sem sequer respeitar o plano popular. Ele vem e diz assim, numa reunião dentro do pavilhão lá do Ministério: vocês poderão vender o apartamento em 3 meses. Por que ele fala isso? Porque o movimento social havia trabalhado dentro que não podia vender. E aí o que acontece? Essas pessoas que não têm condição e estão pensando de ir para lá porque vão vender o apartamento em 3 meses, não vão conseguir vender o apartamento porque tem uma tal de uma taxa do IPBzinho, IPB, essas coisas todas, RGI, que ao vender qualquer imóvel você tem que prestar conta na prefeitura. E se você não tem condições, você não vai conseguir vender, a não ser que você encontre alguém que resolva essa taxa para você. E aí você vai ficar ali os 3 meses sem poder pagar e acaba perdendo tudo. Então essa é a estratégia que a prefeitura está usando para tentar remover os moradores de Vila Autódromo, uma vez que viu que a comunidade estava fortalecida, até pelos movimentos sociais. Então ela vem utilizando dessas conversas com mentiras, entendeu? Botando ilusão na cabeça das pessoas. Agora, o grupo, tem grupo sim da Vila Autódromo lá dentro deles. Agora, esse grupo que está com eles, depois vão arcar com a responsabilidade dessas pessoas que vão perder os apartamentos. Então, assim, só para encerrar, vocês, antes de qualquer coisa, tem que se manter unidos, ninguém negociar sozinho. Nós estamos com outro grupo forte lá dentro agora, de moradores, começando um trabalho lá dentro de formiguinha para saber quem. Nós vamos começar a fazer uma listagem agora, todas as Assembleias Geral, mas todo mundo, nós vamos ter cuidado do que vamos falar. Viu, Diego? As nossas Assembleias agora vão ter, continuar sendo para todos, mas tem coisas que nós não vamos poder falar para todos, porque eles vão estar lá gravando para levar para a prefeitura para eles irem montar nossas estratégias. Então nós vamos ter que lutar, fazer a lista de quem realmente quer ficar. Na hora das nossas reuniões fechadas, só vai entrar quem vai querer ficar, porque nós não vamos mais deixar pessoas que não têm a cabeça no lugar estar participando das nossas reuniões, para a gente poder montar nossa estratégia de luta sem chegar até a prefeitura para desmontar nossos planos. Boa noite.